Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de estar da mansão era tão vasta que o silêncio em seu interior ressoava como uma provocação. Paredes cobertas de pinturas de valor inestimável. Um lustre italiano pendurado como um sol artificial. E no centro, um piano de cauda preto, polido a ponto de refletir rostos como um espelho cruel. Isabela estava limpando. Sempre silencioso. Sempre invisível. Faxineira por 15 anos, ela conhecia cada canto daquela casa melhor do que suas próprias lembranças. Ela esfregava os pisos onde os ricos caminhavam sem olhar para o chão. Ela apagava os vestígios de uma vida que não era a sua. E naquela noite Richard Callahan, um milionário arrogante, tinha acabado de voltar para casa mais cedo do que o esperado. Ele a olhou de cima a baixo. Seu uniforme simples. Suas mãos calejadas. Seu olhar cabisbaixo. Um sorriso zombeteiro se estendeu por seus lábios. Isabela, disse ele em tom de deboche. Sim, senhor? Ela respondeu suavemente. Ele aproximou-se do piano. Você sabe quanto me custou? Sem esperar por uma resposta, ele prosseguiu. Mais caro do que você ganhará em toda a sua vida. Os convidados caíram na gargalhada. Então ele solta a frase que congela o ar. Já que você passa seu tempo aqui, mostre-nos se ao menos você sabe tocar piano. As gargalhadas ficaram mais altas. Mais cruel. Isabela continua figéi. Eu não me apresento em público, senhor. Richard zombou. Ah, vamos lá. Não seja tímido. Ah, ele bateu palmas. Senhoras e senhores, esta noite a faxineira nos entreterá. Alguém sussurrou. Ela provavelmente só sabe tocar Frère Jacques. A humilhação foi total. Isabela sentiu as pernas tremerem. Seu coração batia tão rápido que ela sentia que todos podiam ouvi-lo. Mas então, algo mudou em seu olhar. Ela respirou fundo. Ele retirou as luvas lentamente. Ele os colocou sobre o piano. O riso cessou. Ela se sentou. Seus dedos já não tremiam. Ela colocou as mãos sobre as chaves. E nesse instante soou a primeira nota. O mundo parou. Os convidados ficaram paralisados. Richard parou de sorrir. Alguém deixou cair o copo. Porque o que saiu do piano não foi apenas uma melodia simples. Foi uma obra-prima. Uma música tão pura, tão poderosa que parecia contar a história de uma vida inteira, a dor, o exílio, o amor perdido, a dignidade pisoteada e a vingança silenciosa. Richard sentiu um aperto na garganta. Impossível, ele murmurou. Isabela tocava como se o piano tivesse esperado a vida inteira por suas mãos. E naquele exato momento o milionário compreendeu algo terrível. Ele não estava humilhando uma faxineira. Ele acabará de humilhar a própria ignorância. E isso foi apenas o começo. A última nota vibrou no ar por mais alguns segundos, suspensa como uma respiração presa. Então, silêncio. Um silêncio pesado, quase sagrado. Ninguém aplaudiu imediatamente. Os convidados se entreolharam incrédulos como se tivessem acabado de presenciar algo que não deveriam. Richard Callahan, por sua vez, permaneceu imóvel perto do piano. Seu rosto, geralmente tão sereno, havia perdido toda a cor. Isabela retirou lentamente as mãos do teclado. Ela não estava sorrindo. Ela não estava buscando chamar a atenção. Ela simplesmente se levantou, pegou as luvas, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Quem te ensinou a jogar assim? Por fim, perguntou uma mulher vestida com um vestido de seda com a voz ainda trêmula. Isabela hesitou. Meu pai, ela respondeu suavemente. Ele era professor de música? Não. Ela fez uma pausa. Ele era pianista antes da guerra lhe tirar as mãos. Um arrepio percorreu a sala. Richard pigarreou. Isso é uma piada? Isabela finalmente olhou para ele. Pela primeira vez em 15 anos, ela o encarou como um igual. Não, senhor. Ele engoliu em seco. Ela prosseguiu com voz calma, porém firme. Nasci numa casa onde quase não havia nada, exceto um piano. Meu pai costumava dizer que, enquanto pudéssemos tocar, ninguém poderia roubar nossa dignidade. Os convidados agora escutavam em total silêncio. Quando ele se machucou, ele me ensinou a tocar para ele. Todos os dias. Até que eu conseguisse tocar as peças dele, melhor do que ele. Um homem sussurrou. Ah, meu Deus! Richard tentou retomar o controle. E por que limpar o chão se você tem tanto talento? Ele deixou escapar, meio irritado, meio envergonhado. Isabela respirou fundo. Porque o talento nem sempre paga o aluguel. Porque meu marido morreu. Porque tive que escolher entre alimentar meu filho, ou perseguir sonhos que ninguém queria ouvir. Dessa vez, ninguém riu. Richard sentiu um calor desagradável subir-lhe ao peito.
Você poderia ter dito alguma coisa, ele murmurou. O que dizer? Ela respondeu suavemente. Que eu era humano. Ele ficou sem palavras. Isabela aproximou-se dele, mantendo uma distância respeitosa. Você me pediu para interpretar esse papel para me humilhar, disse ela calmamente. Mas obrigada. Ele olhou para ela, atônito. Para quê? Por que este piano? É a primeira vez em 10 anos que me permitem sentar-me à sua frente. Essa frase atingiu Richard como um tapa na cara. Ele se voltou para seus convidados, sentindo-se repentinamente inquieto. Os olhares que lhe dirigiam já não eram de admiração. Eles eram acusatórios. E com licença, esta é Isabela. Meu serviço ainda não terminou. Ela foi embora, deixando para trás um milionário cercado de riquezas, e no entanto terrivelmente pobre. Mas ao chegar à porta, uma voz a deteve. Espere. Ela se virou. Richard mudou de tom. Qual é o seu nome completo? Isabela Moreno, ela respondeu. Ele assentiu lentamente. O que você acabou de tocar não era apenas música. Era uma história. Ele hesitou e depois acrescentou. E eu sinto que só conheço o começo. Isabela sustentou o olhar dele. Então talvez, ela disse baixinho, que pela primeira vez você deveria ouvir. Isabela não havia dormido a noite toda. As notas que ela havia tocado continuavam a ecoar em sua cabeça, como se o piano da mansão se recusasse a deixá-la ir. Ao amanhecer, ela se levantou silenciosamente para não acordar seu filho de 10 anos, Mateu. Ele dormia no sofá do pequeno apartamento, com um livro escolar aberto sobre o peito. Ela sorriu tristemente. Hoje farei melhor, ela murmurou. Mas ao chegar em Callahan Manor, a atmosfera havia mudado. Os criados estavam cochichando. Seus olhares eram pesados. E Richard Callahan já o esperava na sala de estar. Sente-se. Ele disse isso sem elevar a voz. Isabela obedeceu com desconfiança. Fiz uma pesquisa sobre você, ele declarou. Seu coração afundou. Você estudou no Conservatório de Buenos Aires, continue TU. Bolsa de Estudos Integral. Distinção excepcional. Abandonei o curso no último ano. Ele conserta. Para quê? Isabela baixou os olhos. Porque meu pai morreu naquele ano. E porque engravidei. Um silêncio se instalou entre eles. Richard encostou-se ao piano. Esta noite, estou organizando um jantar de gala beneficente, disse ele finalmente. Produtores, mecenas e jornalistas estarão presentes. Quero que você jogue. Isabela se leva de um bonde. Não. Isto não é um pedido. Ela olhou para ele, chocada. Você não tem esse direito. Você já me humilhou o suficiente. Richard cerrou os dentes. Se você se recusar, ele retirou uma pasta. Seu contrato termina hoje. Ela entendeu imediatamente. Você está me ameaçando? Estou te dando uma chance, ele corrigiu friamente. Mas não de graça. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Você quer me transformar em uma curiosidade? Ela murmurou. A prodigiosa faxineira. Ele desviou o olhar. E chame isso do que quiser. Mas hoje à noite você vai jogar. Ao cair da noite, a mansão brilhava mais do que nunca. Carros de luxo. Vestidos brilhantes. Sorrisos falsos. Isabela, vestida com um simples vestido preto emprestado de uma colega, esperava nas sombras com as mãos suadas. Ela podia ouvir os convidados rindo e brindando, sem saber que por trás da cortina estava uma mulher pronta para confrontar seu passado. Richard se aproximou. Após a sua apresentação, você estará livre, ele disse. Eu prometo. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. Não estou jogando para você, ela respondeu. Estou jogando pelo meu filho. Então ela entrou no centro das atenções. Um murmúrio percorreu a sala. É ela? A faxineira. Isabela sentou-se ao piano. Ela fechou os olhos. E ele jogou. Mas desta vez não se tratava de beleza. Foi uma tempestade. Cada bilhete carregava raiva, injustiça, noite sem jantar, sonhos abandonados. Alguns convidados choraram. Outros prenderam a respiração. Na primeira fila, uma mulher elegante levantou-se lentamente. Evelyn Hart, produtora internacional. Interrompa o programa, ela disse em voz alta. A música parou. Essa mulher não deveria estar jogando aqui, Evelyn declarou. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Isabela sentiu seu mundo desmoronar. Mas Evelyn prosseguiu. Ela tem que jogar, num palco à sua altura. Silêncio total. Richard empalideceu. Evelyn se virou para Isabela. Você já ouviu falar do concerto da Aurora? Isabela balançou a cabeça lentamente. É um palco que apenas os melhores alcançam. Esta é Evelyn. E eu quero que você esteja lá. Richard então percebeu que havia acabado de perder o controle. E Isabela?
Talvez ele tivesse acabado de reencontrar a sua voz. A sala estava vazia, mas o ar ainda vibrava com o que acabará de acontecer ali. Isabela permaneceu sentada ao piano, imóvel. Suas mãos agora tremiam, não mais de medo, mas de lucidez. Ela acabará de cruzar um limiar, e além desse limiar, o mundo não era necessariamente mais justo. Evelyn Hart estava à sua espera num salão privado. Você possui um dom raro, ela disse sem rodeios. Mas o talento por si só não basta. Isabela assentiu com a cabeça. Ela sabia de tudo muito bem. O concerto da Aurora acontecerá daqui a 3 semanas. Evelyn continuou. É transmissão ao vivo. Apresentação única. Uma única oportunidade. O coração de Isabela estava batendo mais rápido. Mas há uma condição. Ela olhou para cima. Sua imagem, disse Evelyn calmamente. O público adora milagres, mas detesta áreas de incerteza. Isabela entendeu imediatamente. E meu filho? Evelyn permaneceu em silêncio. Aquele silêncio foi suficiente. Teremos que contar uma história. Ela continuou. Uma mulher solteira, resiliente, sem laços visíveis, e sem filhos, sem passado complicado. Isabela se levanta abruptamente. Eu nunca vou desistir dele. Não estou pedindo que você desista, Evelyn respondeu. Só para torná-lo invisível, temporariamente. Isabela sentiu náuseas ao se levantar. De volta à casa dela, Mateu a esperava preocupado. Mãe, por que você está chorando? Ela se ajoelhou diante dele e o abraçou com força. Porque às vezes ela murmurou. O mundo pede que você pague pelo seu sonho com aquilo que você mais ama. Mateu olhou para ela. Posso esperar. Ele disse simplesmente. Mas você, mãe, você não pode parar. Essas palavras a destruíram. No dia seguinte, Richard Callahan a convocou. Seu tom havia mudado. Mais áspero. Mais urgente. Você está deixando o meu serviço, ele disse. Mas não da maneira que você pensa. Ele colocou um contrato sobre a mesa. Sou coprodutor do concerto da Aurora. Isabela empalideceu. Você assina com Evelyn, ele prosseguiu. Ou revelo à mídia que sua ascensão começou na minha casa. A história será menos bonita. Você está me chantageando. Estou protegendo meus interesses. Ele corrigiu friamente. Isabela compreendeu. O mesmo homem que a havia humilhado agora queria se apoderar de seu sucesso. Na noite anterior à assinatura do contrato, Isabela permaneceu sozinha em frente a um piano público em uma estação de trem quase vazia. Ela tocou suavemente. Não deve ser ouvido. Não deve ser visto. Mas para se lembrar de quem ela era. Um homem parou para escutar. Depois mais uma. Então uma mulher filmou discretamente. O vídeo viralizou nas redes sociais em poucas horas. Título: Uma mãe desconhecida age como se o mundo dependesse dela. Na manhã seguinte, Evelyn ligou para ele. Não precisamos mais de um contrato. O público escolheu você. Isabela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Mas o preço ainda não havia sido pago. Porque o concerto estava se aproximando. E Richard Callahan ainda não tinha dito a sua última palavra. A sala de concertos da Aurora mergulhou num crepúsculo solene. Milhares de espectadores. Milhões de outros atrás de suas telas. Isabela estava nos bastidores com as mãos juntas em súplica. Seu vestido era simples, sem adornos desnecessários. No entanto, em seu coração, tudo fervilhava. Na primeira fila, estava sentado Richard Callahan. Confiante. Confiante. Ele ainda achava que controlava a história. O apresentador anunciou. Esta noite, uma mulher que ninguém esperava, mas que o mundo não esquecerá. Aplausos. Isabela entra. Ela sentou-se em frente ao piano. Ela fechou os olhos. E antes de tocar, ela falou. Disseram-me que para ter sucesso, eu precisava esconder uma parte de mim. Ela disse em voz clara. Que uma mulher às vezes tinha que escolher entre ser mãe e ser digna. Um murmúrio percorreu a sala. Richard sentou-se. Recuso essa escolha. Isabela virou ligeiramente a cabeça. Meu nome é Isabela Moreno. Sou pianista. E eu sou a mãe de Mateu. A câmera fez um movimento panorâmico. Nos bastidores, um menino pequeno segurava um bichinho de pelúcia. Richard empalideceu. Passei por uma humilhação porque estava limpando o chão. Ela continuou calmamente. Mas ninguém consegue limpar um sonho. Silêncio total. Então ela tocou. Já não era mais uma performance. Era verdade. Cada bilhete continha uma declaração. A dignidade não tem máscara. O talento não tem classe social. E o amor de mãe não é negociável. As lágrimas corriam pelo quarto. Até a orquestra estava prendendo a respiração. Na última nota, houve 3 segundos de silêncio. Então, uma ovação de pé. Richard tenta de se lever. Um policial se aproximou.
Senhor Callahan, ele murmurou. Os patrocinadores estão desistindo. E a imprensa quer falar com você sobre certas práticas. Ele entendeu. Naquela noite, ele não havia perdido nenhum dinheiro. Ele havia perdido o poder. Alguns meses depois, Isabela lecionava em uma escola de música. Mateu estava fazendo a lição de casa no fundo da sala, sorrindo. Na parede, um cartaz. Isabela Moreno, concerto completo. Ela sentou-se ao piano. Tocava suavemente. Não para provar nada, mas porque, a partir de agora, o mundo inteiro o estava ouvindo. Nunca humilhe alguém por causa do uniforme que usa. Você pode não ter noção da grandeza que ela esconde.